Olá, meninas, bem-vindas ao nosso podcast. A gente tem um coração assim voltado para poder trocar nossas experiências, nossos testemunhos, né? E fazia tempo que a gente não fazia um podcast e o senhor está nos direcionando para retomar, para fazer assim um podcast mensal sobre temas que ele mesmo vai nos direcionar através dos nossos testemunhos, nos nossos blogs, de comentários e perguntas que são dirigidas para nós. E no de hoje, nós queremos falar sobre submissão. É um tema muito difícil, né? Nós que temos aí um histórico de mulheres potenciosas, com certeza precisamos sempre e para sempre aprender e beber, né? Beber nessa sabedoria, beber realmente nesse princípio querem falar tanto em diferentes lições, em diferentes materiais do nosso ministério, nós encontramos esse tema. E por que nós vamos começar com esse assunto? Porque agora, né, no começo desse mês, a Nora fez um comentário naquela lição Primeiro Amor do nosso curso 3 da Mulher Sábia, que é uma das lições maravilhosas, né, uma das que eu considero uma das principais lições, né, nessa nossa jornada. E a Nora escreveu assim, depois de ler, ela comentou: essa lição foi de extrema importância para mim, pois apesar de já ter lido várias vezes, é sempre bom renovar a mente. Tenho passado mais momentos com a falta de obediência do meu filho, sempre desde pequeno, mas a tendência é sempre piorar, conforme eles crescem. Mas como posso exigir dele o que eu não faço? Se eu não sou obediente aos meus pais, que eu comece a ser obediente nas pequenas coisas as quais achava que não tinha importância. Então, estamos aqui hoje para compartilhar sobre esse comentário, sobre essa lição, compartilhar os nossos testemunhos, que com certeza também podemos dizer, né, que a obediência é algo difícil para nós. E é com muita alegria que hoje nós temos aqui a Elizabeth, a Kemily, a Marta e eu, Paula, e nós vamos compartilhar sobre esse comentário da Nora, sobre essa dificuldade dela, e principalmente sobre o que o nosso amado tem feito em nossas vidas, né? Nos levando nessa jornada de obediência, de submissão, de aprendizado ao seu lado. Quero dar boas-vindas para vocês, meninas, agradecer desde já pela disponibilidade de vocês de estar aqui conosco e vamos conversar, né? A gente não precisa fazer não tem nenhuma ordem, nada disso. Vamos simplesmente abrir os nossos corações, né? E vamos falar, começando, acho que eu vou fazer uma pergunta e vou pedir para vocês responderem. Aí depois fiquem livres para comentar como vocês, né? Eu queria saber, né, como é que foi para vocês descobrir que vocês precisavam ser obedientes, né? E eu não vou nem falar somente sobre em relação ao marido, eu acho que é importante, né, essa lição fala sobre isso, mas ela é muito mais abrangente. Mas se vocês quiserem começar pelo marido terreno, fiquem à vontade. Eu queria ouvir de vocês como é que foi essa descoberta. Para mim foi uma descoberta, né? Era algo assim que a gente é tão ensinada, né, a ter autoridade, a ser emancipada, a ter atitude, né? A ter atitude. E quando é que caiu a ficha e falou: opa, peraí, eu tenho que obedecer, eu tenho que ser submissa, né, às autoridades que estão na minha vida. Elizabeth, você quer começar? Acho que ela não. Ah, Olá, meninas. Boa noite. Eu sou a Elizabeth, aqui no Pará. Então, para mim, assim, é algo assim que sempre me impactou muito essa questão da obediência, né? E quando eu li esse comentário, eu me identifiquei muito com a Nora, por conta que eu também vivo, né? Essa é uma realidade que eu vivo durante
o meu deserto, até antes do meu deserto, vamos dizer assim, da minha jornada. A questão da obediência dos filhos, né? E quando eu descobri isso, que esse tema ele vai muito além daquilo que a gente costuma saber, né? Para mim foi um impacto muito grande, porque nós não estamos acostumados com isso. A nossa sociedade sempre é uma sociedade questionadora, que tem outros valores, né? E a gente, o mundo, nos cobra isso, né? E, e aí, quando eu me deparei com esta lição, para mim foi um impacto, porque eu vi de fato, eu não era obediente enquanto filha, eu não era obediente enquanto esposa, e como eu não tinha esta obediência, eu acabava tendo muitos conflitos, tanto na minha relação com a minha mãe, quanto na minha relação com o marido terreno, e quanto com a minha relação com meus filhos. Então, para mim, assim, e eu digo que ainda é, um princípio que eu preciso muito pedir da ajuda do Senhor, assim, para mim conseguir vencer todos os dias, porque uma parte dessa lição que me chama muita atenção, que a obediência, ela ela vai ser provada, né? Então, constantemente nós vamos ser provada para ver se nós vamos ser aprovadas, né? E eu tenho assim muito vivido isso no meu processo, né, de jornada, tanto porque eu não fui uma boa filha, tanto porque eu não fui uma boa esposa e tanto que eu não me considero ainda uma boa mãe, né? Vamos dizer assim. Então, Deus ele tem falado tão profundamente ao meu coração em relação a essa obediência. E não só aí, também se estende lá para o meu trabalho, né? Se estende para todas as autoridades que estão à nossa volta, se estende para as governamentais. Então, isso causa um impacto tão grande porque nós não estamos acostumados com isso. Mesmo dentro da igreja, nós não somos ensinados dessa forma. Nós somos ensinados a contestar, a falar opinião, e que vai totalmente diferente daquilo que a gente tem aprendido através do ministério, que é a própria palavra, né? Porque quando a gente lê a lição, a gente tem a noção de que não é a fala da Ellen, né? É a fala de Deus, ele falando para nós, falando aos nossos corações aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos de fato obedecer para não sacrificar. É um ponto muito importante, né, dessa lição. Então foi um impacto grande para mim que eu já tenho as minhas vitórias, mas ainda tenho as minhas lutas, né? E eu acho que eu já respondi primeiro isso, né? Essa questão desse impacto, senão eu vou acabar falando muito e vou deixar Eu para acho que outra. a gente tem um tempinho para cada uma, mas eu acho que é importante o que você falou, essa questão mesmo e a Erin até fala, né, de não ser uma mártir, né, de não virar aí, né, aquela pessoa que vive querendo agradar, né, enfim. Kemily, e você? Como é que é para você isso? Depois a gente tem esse tempinho para falar, cada Bom, um. bom, para mim, como é que foi descobrir, né? Que a gente vai descobrindo as coisas sem nem saber o que somos, né? Esse é um ponto alto desse ministério. Então, eu me achava obediente para começo de conversa. Quando eu comecei a ler, eu falei, ai, tranquilo. Minha mãe foi uma mãe autoritária, eu sei obedecer. Aí eu lembro que quando vocês trouxeram esse tema, né, no comentário da Nora, eu fui ver qual que era a lição, porque são inúmeras lições, livros que a gente já leu. Eu comecei a ler a lição, já me veio no coração. É a lição do menininho que obedecia sentado, mas por dentro estava em pé. Na hora eu comecei, porque me marcou demais esse menininho. Esse menininho sou eu, gente. Eu que me achava tão fácil obedecer, que falava, não, fui uma filha muito obediente. Mas eu era um menininho. E aí, o que que eu descubro? Que não era obediente também. Porque eu tinha medo da minha mãe, na verdade, assim, eu tive medo das minhas primeiras autoridades, dos primeiros chefes, dos pais, eu tive muito medo,
Mas por dentro eu era uma terrorista, assim, não, tô fazendo, mas eles não sabem de nada. Então, para mim, essa foi a maneira que eu descobri que eu era desobediente. E aí foi difícil, porque quando a gente tem certeza do nosso erro, a gente já busca de Deus a correção. Então, a princípio, eu tive que buscar de Deus um entendimento disso. Descobrir aonde eu era desobediente, porque até então era um terreno nebuloso. Eu falava, mas eu sou obediente ao marido do terreno. Aí Deus carinhosamente falava, não é, não tá sendo. Presta mais atenção. Eu falava, isso eu acho que eu fui, né, senhor? Daí eu pensava de novo, não fui ainda. Então foi um terreno que nossa, eu patinei porque eu achava que eu era muito obediente. Então, quando a gente acha, é muito mais difícil desconstruir uma imagem para construir outra, né? Diferente de algumas outras situações. Então, esse é um ponto que eu queria comentar para aquelas que estão nessa situação. Então, devagarzinho, o Senhor foi tratando comigo. E eu lembro que eu até falava: aqui tá bom? Não, ainda não. Aqui eu obedeci. Leia o seu coração. Olhe para dentro de você, porque não era aquela fama de ser obediente. Estou fazendo certo, mas eu sempre tinha algo algo vingativo, algo desobediente, algo hoje eu já não sei mais explicar. Glória a Deus por isso que eu estou falando com você. Orgulho, né? Assim, quando você está É, falando, eu tô vendo assim, eu ficava tipo assim, todo mundo falava, ah, ela obedece, então eu ficava, nossa, sabe? nossa, É, e hoje, assim, como eu fui me livrando desses fardos, então hoje até é mais difícil, porque eu tive que voltar num passado, amém por isso, né? E aí, para concluir essa primeira etapa assim, da nossa conversa, e aí nessa lição ela vai trazer, foi a primeira vez que eu vi o versículo, eu já tinha ouvido ele, né, nas igrejas que eu frequentava, que obedecer é melhor do que sacrificar, e aí veio o entendimento deste versículo. Hoje, até hoje, para mim, é um versículo de difícil entendimento. Não nas palavras, no agir mesmo. Então, muitas vezes, e eu estou para falar para vocês que antes mesmo de vir esse tema na semana, eu não lembro o dia que veio esse tema para nós, mas 2 dias antes, numa conversa minha com o nosso amado, num momento meu, uma particularidade minha, ele me lembrou, Kemily, obedecer é melhor do que sacrificar. E eu sempre tenho que perguntar para ele aonde eu preciso obedecer e o que eu estou sacrificando. Então, ainda assim, tem detalhes que na caminhada, para mim, é algo que é um versículo muito difícil de se praticar. Né? Então, acho que essa conversa vai ser muito boa para mim, porque eu creio que isso é algo que essa semana veio para mim também, para que eu de novo traga esse versículo à luz, ouça ele, fale dele, para que ele penetre mesmo nos nossos corações. Que bom. Também para mim, acho que para todas nós. Não é à toa que estamos aqui, né? Não. E você, Marta? Então, eu acho que eu posso é, concluir que tudo que a Elizabeth e a Kemi falaram parece que realmente é tudo que eu vivi, né? Porque na verdade, nós vivemos as mesmas coisas, às vezes de formas diferentes, mas quando surgem esses testemunhos, você percebe, é isso. Enquanto a Kemi falava, foi exatamente, eu me lembrei quando eu estava relendo essa lição, é, quando eu recebi esse comentário da Nora, e sobre o menino, né? Porque eu era a obediente, né? Eu era, e até então a Marta nunca fez nada de errado, né? A Marta foi a obediente, foi a submissa aos seus pais. Se os pais falavam que não era para sair, ela nunca saiu. Ao marido, ela sempre, aos meus olhos, né? Aos olhos da Marta, ela sempre foi submissa, né? E quando veio essa reflexão e uma parte da lição que fala que a obediência vem do coração, né? E foi um choque para mim isso, porque até então eu me achava obediente, eu achava que
Eu tinha feito tudo certo, mas a minha casa caiu. Eu percebi que durante toda a minha jornada, todos os cursos que eu fiz, tudo que eu li, todos os testemunhos que chegaram até mim, que eu lia, e que declaravam sobre insubmissão, batia lá, bem no peito, né, na minha mente, e falava assim: nossa, mas essa sou eu. Então, quer dizer, eu me achava submissa, mas as ações não eram de uma mulher submissa, né? Então, quando a lição fala sobre vim do coração, isso realmente refletiu o que eu precisava mudar, né? Então, durante a minha jornada, isso foi o mais importante para mim. Eu precisava que o meu amado mudasse o meu coração. O meu coração não estava alinhado, né, a depender dele, a deixar ele me conduzir, porque como eu me achava certa, eu achava que não precisava mudar nada, até mesmo porque eu ficava sendo a certa e apontava que as pessoas que não estavam sendo certo, e tinha comentários, e tinha insubmissão, e falava demais, né? Comentava, como a Elizabeth muito bem falou, não somente no âmbito, né, matrimonial, no casamento, mas no trabalho. Eu achava que era submissa, mas falava por trás. Eu falava, eu aceitava as leis das autoridades, mas falava mal deles. Então, quer dizer, isso não é nada mais do que insubmissão. Então, isso estava incrustado em meu coração e precisava ser mudado, né? E quando aconteceu de que o Senhor falou ao meu coração de que era o meu coração que precisava ser alinhado ao dele, às vontades dele, fazer realmente o que essa lição nos fala, né? Deixar ele ser o nosso primeiro amor e obedecer a ele, independente, né? Como a própria lição ainda nos fala, independente se nós estamos sendo obedientes, submissas a pessoas boas ou não. Isso não cabe a nós. Então, foi um trabalhar na minha vida, foi um trabalhar no meu coração, para que eu entendesse que era preciso obedecer, era preciso eu me submeter, primeiramente, em obedecer à vontade do Senhor, em ser submissa a toda e qualquer autoridade que estava sob mim, né? Isso, como a Paula mesmo falou, em todos os âmbitos, né? Todas as áreas da minha vida. E foi onde realmente o Senhor começou a trabalhar em mim. Eu preciso diariamente pedir a Ele que me ajude para que eu não me rebele, para que eu não seja insubmissa, para que eu reflita aquilo que o meu amado está me ensinando, para que a minha filha veja isso, né? Porque vivemos nós duas aqui, para que ela veja que é, é preciso obedecer, independente de qual situação seja, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ser pessoas amáveis, mulheres mansas, castas, né, irrepreensíveis, possamos transmitir aquilo que o Senhor quer que nós transmitamos, né? Que é o amor dele, a paz dele, a alegria dele e o brilho dele, que eu acho que é um dos pontos principais que ele tem nos ajudado para que possa ser resplandecida em nós. Então, primeiramente, ele trabalhou no meu coração para que eu chegasse nesse ponto aí, onde eu entendesse que eu não estava sendo submissa, porque o meu coração ainda não estava alinhado ao que ele desejava para mim como noiva dele, né? Como esposa, noiva maravilhosa que ele desejava que eu fosse. Então, é isso que eu quero compartilhar, Paulo. É, eu acho que a gente pode, todas nós, eu tenho certeza que a gente pode assinar embaixo aqui do que uma ou outra falou, né? Eu queria agora trazer assim para um testemunho realmente assim de uma situação que a gente possa compartilhar aqui. A gente tem agora um pouco menos de tempo, então vamos tentar só ser um pouquinho mais. E eu estava lembrando aqui, quando eu li a lição, a própria lição já dá lá o testemunho, né? A Erin fala que o marido falava, desacelera. Exatamente a mesma situação. Mas a Nora, no comentário dela, ela fala que
em relação aos filhos, né? E que piora que vai crescendo. E realmente, eu queria dar um testemunho em relação a isso, porque eu tenho filhos agora, né? Uma mocinha, né? De 19 anos, vivendo as experiências dela, tendo contatos que, infelizmente, né? Contaminam também, isso é fato, a gente precisa, né, com a graça, somente com a graça de Deus para conviver com isso. E muitas vezes ela se coloca, né, assim, ela questiona a minha submissão em relação ao pai terreno, né? Algumas situações ela não concorda, ela vem, você defende, você, né? Ela fala exatamente assim para mim. E eu sei que muitas que estão ouvindo a gente aqui podem atravessar isso também, então queria compartilhar esse testemunho de como que eu tenho, assim, me segurado, né? Segurado nas mãos do meu amado, no manto dele, me agarrado a ele, para que eu possa testemunhar, né? Que obedecer vale a pena, que você obedecendo realmente você é premiada, né? Porque essa é a promessa do Senhor para nós. E essa é a minha escolha todos os dias, né? De obedecer não para agradar ao marido terreno, mas eu quero agradar o meu amado. Eu quero realmente ser assim aprovada por ele. E é isso que eu tento conversar com a minha filha e mostrar para ele. E graças a Deus, em várias circunstâncias, né, em várias situações, que ela fala: por que você está fazendo isso? Por que você não falou aquilo? Logo em seguida eu consigo mostrar para ela, né, que foi o melhor caminho, né? Então, muitas vezes a gente se depara com isso. Ela fala: por que você não. Uma situação agora, né, há pouco tempo, ela foi fazer ela tirando a carteira dela. Até essa semana teve um comentário muito, eu fiquei assim tocada porque ela passou recentemente por isso. E aí o pai reclamando, e eu falei: filha, faz como o papai te pediu para fazer. Mas se ele não sabe de nada, aquelas coisas de, né, ela não sabe, ele não sabe o que eu estou passando, eu falei: faz. E aí, quando ela começou a obedecer, o coração dele se voltou imediatamente para ela. Eu acho que é tão lindo, né? A obediência faz isso, né? Quando você obedece, ele foi com ela, com paciência, dirigiu com ela, né? Eles estavam até brigaram assim, né? De um ponto que ficaram até sem se falar. E eu falei para ela: filha, se você obedecer, o papai te ama, ele vai se voltar, né? E fora que você tem um pai do céu que te ama mais ainda e vai fazer o coração dele se voltar tudo para você. E eu vivi exatamente isso, e não foi só dessa vez, esse está bem fresquinho, né? Porque ela estava muito nervosa com relação a. E ela não passou, ela falou assim: papai vai brigar comigo porque ele pagou. Ele não brigou, foi super paciente, falou para ela que para ela fazer de novo a prova, para ela fazer aulas extras, para ela ficar mais confiante. Foi tão lindo e tudo a partir da obediência, né? Tudo a partir do momento em que ela. Então, assim, ser esse exemplo é o que eu mais posso fazer, né? Eu não posso falar muita coisa, não fico dando sermões, né? Que tem uma lição de vida que fala sobre isso, mas que o meu exemplo, né? Que o meu testemunho é isso que eu tento fazer. Então, quando a Nora diz lá que piora um pouco quando eles crescem, realmente piora, mas também são oportunidades para que a gente também cresça nessa comunhão, nesse relacionamento com o nosso amado, porque sem ele a gente não pode fazer nada mesmo. Agora vamos ouvir a Kemily, vamos dar um pouquinho de ordem aqui. É muito lindo o seu testemunho com a relacionamento dos filhos terrenos com o pai terreno. Eu vivi também muito disso, por muitas vezes até discordar da maneira que o pai terreno estaria agindo, mas aplicando o princípio da submissão e orientando ao meu filho, e eu vi portas se abrirem, caminhos se abrirem. Recentemente a gente teve uma situação de uma viagem que está fresco na minha mente. Meu filho precisava viajar e ele perderia alguns simulados importantes. Eu não estava o meu coração se afligiu porque eu queria fazer as regras da escola, aquilo. Eu tive que levar em oração para que não fosse um afronto para mim. A viagem era com o pai terreno.
Pai Terreno me explicou as oportunidades, foi uma viagem a trabalho, já colocando o menino nos caminhos dele, uma oportunidade que ele teria com jovens também fora do país. Enfim, eu tinha começado a fazer de um jeito, o ex-marido terreno, porque às vezes fica uma confusão até onde obedecer, mas ele é o pai terreno de meu filho, me deu uma orientação. Vá você até a escola e faça isso, isso, isso. Queridas, não seria o que eu faria. Eu, que Emily, teria uma outra solução. Mas eu já sabia do princípio e fui com o coração alegre e fiz exatamente. Para resumir, eu fui muito bem acatada na escola sobre isso, mas Deus vai além. Meu filho não perdeu os simulados e para mim isso foi obra dele, pois no dia que teria o simulado, houve um corte de energia que ele perderia porque estaria em viagem, houve um corte de energia elétrica na escola, mudando a data para uma data que meu filho poderia fazer uma situação. O segundo simulado no outro final de semana, e esses simulados valem 40% da nota dele, não são só simulados para avaliar, valem 40% da nota do boletim. O segundo, falei, já agradeci pelo primeiro, metade estava resolvido. O segundo, ele teve uma outra mudança e ele não perdeu nenhum. E eu pude ver o agir de Deus em algo tão simples. Esse é um exemplo também, assim como a Paula é um que está fresco, mas eu vi documentos serem abertos, caminhos para documentos, caminhos financeiros, eu vi muitos caminhos na obediência do marido terreno e com a obediência dos meus pais. Eu contei esse que foi um que eu estou ainda louvando ele por isso. Obrigada, Kelly. Você, Elizabeth, a gente tem agora 6 minutinhos. Assim, o que eu gostaria de compartilhar não é referente a algo fresco também na minha memória, não referente a marido terreno e filhos, mas sim a submissão enquanto filha à minha mãe, né? Então, algo muito fresco que eu estou vivendo. Eu, assim como a Nora, enfrento algumas situações de, com meus filhos, né? Da questão mais com o meu menor, em questão de obediência, essas coisas, de não saber lidar. Então, é uma coisa que eu tenho buscado muito ao meu amado, assim, para ele me ajudar, porque eu, por mim mesma, não dou conta. Eu falo para ele, Senhor, eu, por mim mesma, não estou dando conta. Então, mas eu tenho visto, assim, o Senhor falar, que é o que a Marta colocou, que a obediência, ela vem do coração, né? Falar muito ao meu coração sobre isso, né? Que precisa vir do meu coração a obediência pela minha mãe, né? Porque em muitos momentos eu me achava, depois que eu conheci o ministério, aplicando os princípios, eu me achava obediente. Mas, na verdade, hoje lendo novamente, e também o Senhor falando ao longo desse período comigo, que eu ainda precisava ser submissa de verdade do coração, né? Ser obediente do coração com a minha mãe. Então, tem muita coisa que nós divergemos, de opinião, então, o Senhor tem feito coisas maravilhosas no nosso relacionamento, assim, que eu só posso glorificar a Deus. E à medida que Ele vem fazendo eu ser submissa à minha mãe como uma autoridade sobre mim e obediente a ela, eu vejo, assim, as coisas fluírem melhor na minha casa, o Senhor respondendo às minhas orações, não só em relação ao meu menino, quanto em relação à minha menina, a minha moça, né, que eu já tenho uma moça. Então, assim, o meu amado assim tem feito eu obedecer à minha mãe, eu estar mais disponível para ela, que era uma forma de obediência, né? Eu cuidar dela, eu não revidar aquilo que ela me fala. E a gente ter tido conversas maravilhosas que o Senhor tem dado para nós a oportunidade de conversar coisas que eu já até compartilhei em outro relatório, no outro momento da reunião, né? Coisas muito íntimas nossas. Então, eu estou podendo, assim, de uma forma ou de outra, mesmo ela sendo a minha mãe, falar sem a ofender, sem nós ficarmos bravos. E por isso eu estou tendo um retorno, porque
a própria lição fala, né? A obediência ela vem do coração e a obediência ela precisa ser provada. E constantemente o Senhor vai nos provar. Assim como acontece lá com a Nora, constantemente o Senhor me prova em relação à obediência dos meus filhos. E eu entendi, é porque também preciso ser provada, né? Para poder eu vencer essa luta que eu estou tendo aqui na minha casa. E eu estou vencendo, eu creio que eu estou vencendo, porque eu vejo tantas coisas lindas assim, aquele conflito que tinha antes, aquela briga que eu precisava me estressar tanto, que eu falo assim, que eu precisava me estressar tanto, já não estou me estressando tanto. E, e também, assim, à medida que eu sirvo a minha mãe, que eu obedeço a ela, que eu me submeto a ela, meus filhos volto com essa obediência, com esse cuidado para mim, com esse amor. À medida que eu amo a minha mãe, mesmo muitas vezes, às vezes ela não sendo amável, esse amor volta para mim. Então, assim, a gente pode ver assim o quanto essas verdades elas são verdadeiras, né? Não é algo inventado, é algo que está na palavra de Deus, que é melhor a gente obedecer de fato e que a gente vai colher as bênçãos por isso, né? A gente vai ter esses testemunhos. Essa semana teve o feriado, eu nunca, assim, eu glorifico ao meu amado porque a minha filha ela não me convida para fazer uma faxina. Geralmente, nas vezes, era eu que tinha que convidar. E geralmente ela dizia que não. E nesse feriado, ela veio para mim e falou: Mãe, bora fazer uma faxina na cozinha que está precisando. Então, aí eu vi que à medida que eu vou servindo, que eu vou obedecendo a minha mãe, eu vejo esses frutos aqui dentro do meu lar. Então, não é algo que a gente vai perder, a gente vai ganhar obedecendo aos princípios, buscando, a gente vai ser provada para a gente ser aprovada. A gente vai ter luta. À medida que eles vão crescendo, as lutas podem ser maiores ou podem ser menores. À medida que também nós vamos nos submetendo e obedecendo, né? Então, Verdade. é isso assim que o Senhor tem falado ao meu coração. Assim como elas podem aumentar, também elas podem diminuir à medida que o nosso coração ele vai sendo provado e vai sendo purificado pelas suas verdades que ele vai nos dando. E era isso, meninas, que eu gostaria de Obrigada. compartilhar. Obrigada, Elizabeth. Agora a gente já está encerrando aqui o nosso tempo. A Marta a gente vai deixar para uma outra oportunidade o testemunho dela, com certeza a gente vai querer ouvir. Mas foi ótimo esse momento aqui. A gente vai poder fazer outras rodadas, né? A ideia é que a gente, como eu falei, tem uma vez por mês. Eu quero agradecer. Agradecer a Kemily, a Elizabeth, a Marta, a cada uma de vocês que vai ouvir. E já deixo o convite para vocês, para mandarem sugestões de temas, falem conosco através dos nossos contatos no Telegram. E foi muito bom estar aqui com vocês, meninas. Muito obrigada pela presença. Fique com Deus.